Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista. Boa noite, Dr. Marcos Alonso, muito obrigado. Obrigado, Guto, obrigado você. Marcos Alonso, estamos aqui na transição inverno, primavera, e eu queria saber de você se existe uma incidência maior de relatos no consultório de pacientes que chegam com a conjuntivite, aquela irritação nos olhos, por conta dessa mudança de estação. Na primavera parece que, com o desabrochar das flores, os pólens ficam no ar. Existe algum tipo de relação com isso? E é verdade que realmente nessa mudança de estação os consultórios ficam mais cheios? É verdade sim, Guto. Nem tudo são flores na primavera, né? É verdade. Quer dizer, a gente entra nessa estação e é típico na estação, algumas pessoas desenvolvem uma conjuntivite ligada ao pólen que está disperso pelo ar. Chegam até casos mais graves que a gente até chama de conjuntivite primaveril. Então, aqueles que têm o perfil alérgico, que são estimulados, ou que a conjuntivite é deflagrada pela presença de um alérgeno, pode ser o pólen, sofrem mais, né? E é um paciente que ele já sabe que ele vai sofrer nessa época do ano e o consultório acaba enchendo, porque ele precisa de ajuda. A gente vai tratar a maioria das vezes desse paciente com colírios e com conselhos, que a gente sempre dá. Tem uma preocupação um pouco maior para os pacientes mais jovens. Os pacientes mais jovens costumam ter casos mais exacerbados de conjuntivite alérgica. E da conjuntivite alérgica, para se contaminar e transformar numa conjuntivite infecciosa, não é difícil. A gente tem um carinho especial pelos usuários de lente de contato, que sofrem um pouco mais nessa época. Temos um extra cuidado para os portadores de ceratocone, principalmente os mais jovens, que
que é um camarada que a gente fala a vida inteira para não coçar, e eles têm uma vontade danada de coçar, né? O ceratocone é uma doença muito ruim, e dependendo da fase que a gente pega, a gente consegue tratar o DT, e se o paciente for um coçador crônico nessa época do ano, ele pode romper fibra do colágeno e acelerar, aumentar o grau de miopia, astigmatismo, afinar a córnea, aumentar em curva. Então essa é uma época do ano que o consultório fica mais cheio com pacientes mais jovens. Essa sazonalidade, então, realmente acontece. Uma curiosidade, Marcos, como que se trata essa conjuntivite pontualmente, essa questão do pólen e do pó? Como é que é o tratamento? Colírios, mas além disso, esse paciente ele vai ter que usar esse colírio por um tempo, terminando o colírio, ele volta a ter uma vida normal? Como é que funciona? A gente lança a mão de algumas drogas bem básicas. A gente pode usar os colírios lubrificantes e aí quando a gente está extra lubrificando o olho, a gente está tratando pelo conceito da diluição. A gente acaba usando uma droga que é bastante inofensiva para a gente diluir a quantidade de alérgeno dentro do olho. Na verdade, o alérgeno, para quem não tem alergia, não tem problema nenhum. Né? Então, eu posso passar o dia dentro da floricultura que não vai ter problema nenhum. Mas para quem tem a reação alérgica, e algumas pessoas têm reação alérgica para mais de um tipo de alérgeno, passam pelos colegas que fazem alergologia, fazem os rastros, os testes cutâneos, esse paciente, quando entra em contato com o pólen, acaba liberando histamina. A gente tem umas células que protegem a gente, e essas células se rompem, ela chama mastócito, e ela joga um monte de histamina no olho. E o histamina dá uma sensação ruim de calor, parece que o olho está quente, uma sensação de corpo estranho. Quem já teve rinite alérgica, aquela sensação de que tem alguma coisa no nariz e não tem, é extremamente pruriginosa, dá muita vontade de coçar. Então, a segunda droga que a gente pode associar são os antihistamínicos em colírio, tópicos, são muito eficientes, né? A gente usa muito para criançada. Tem alguns pacientes que conseguem ficar o ano inteiro só com lubrificante. Chega na primavera, a gente volta antihistamínico. Só que o antihistamínico vai bem quando a gente faz meio preventivo, logo no comecinho da primavera. Como ele é antihistamínico, depois que o mastócito já se rompeu e liberou a histamina, o efeito do antihistamínico já não é tão eficiente. Aí a gente costuma associar um esteroide, um corticoide bem diluído, um corticoide milesimal. Isso traz muito conforto para o paciente. O paciente se sente bem porque a reação é rápida, a resposta ao remédio é rápido, para de coçar, para de ficar vermelho, desincha, só que a gente tem que modular o uso. Eu não posso usar doses altas nem por tempos prolongados, eu vou usar o tempo necessário, porque esses colírios têm efeitos colaterais. Ele pode subir a pressão do olho, ele se usado indiscriminadamente pode até antecipar uma catarata, mas ele bem usado é fantástico para o paciente que tem conjuntivite alérgica. E essa conjuntivite, ela é contagiosa? Nessa fase, não. Nessa fase, ela é apenas mediada pela histamina, pelo eosinófilo. Mas, de tanto a gente coçar, a gente acaba levando o patógeno pela mão. Então, é muito comum o paciente que mais manipula o olho ter mais conjuntivite. Tanto é o que coça, porque ele tem alergia, quanto o usuário de lente de contato, porque ele coloca muito mais vezes a mão no olho. Então, essa meninada tem que ter o dobro de atenção com a higiene, porque vai dar vontade de coçar. Se você usa o colírio antihistamínico, você diminui a vontade de coçar, menor a chance de se contaminar. Mas lavar a mão nessa fase aí, para quem é alérgico... É fundamental. E a gente sente, às vezes até dentro do ambiente. Tem lugares em que a gente, mesmo em lugares fechados, a gente deveria, nessa época do ano, dar uma olhadinha no filtro do ar-condicionado, porque acumula pólen. Não, e assim vai. A gente já sofre um pouquinho no inverno aqui, porque as roupas ficam muito tempo guardadas, e quando a gente tira a roupa do armário, normalmente o inverno em Santos cai numa quarta-feira, né? É um dia ou dois, aí a gente coloca aquele casaco, daí espirra. Então a gente tem que se proteger. Esse cuidado, desculpa te cortar, mas esse cuidado que a gente tem em relação às roupas para as vias aéreas também vale então para os olhos. Igualzinho. Ou seja, aquele agasalho, aquela roupa que fica muito tempo guardada, não é aconselhável tirar e já usar de imediato. Para quem for alérgico, aquele ritual básico, né? Pede para a mãe, o armário tem que estar sempre limpinho, colocar um daqueles papamofos, né? São sílicas que conseguem absorver a umidade. Para determinado tipo de roupa, você pode ensacar a roupa em saco plástico. Tem algumas roupas que são mais alérgenas. Por exemplo, eu tenho um pouco de alergia. O pessoal vai para a Argentina, compra aquela roupa linda de cacharel, aquela coisa. Se eu botar um morro, para mim aquilo não vai. Eu vejo aquela gola rolê, só de ver já começa a me coçar.
Eu uso moletom, eu quando chego perto dessa época eu tiro as roupas do armário e peço para que sejam passadas a ferro, porque o ferro mata o ácaro e tira a umidade da roupa. São coisas simples que a gente pode fazer e que vão melhorar a sua vida. E a casa do alérgico é diferente, né? Se você entrar na minha casa, por exemplo, eu não tenho cortina, eu não tenho tapete. A única coisa que tem de tapete é o tapete do mouse. Para colocar, não tem mais nada. Porque isso acumula. Acarreta a maioria problemas. das pessoas já tem uma alergia básica ao ácaro e ao pó. Ela se intensifica na primavera com o pólen, mas a gente tenta deixar o ambiente o mais livre possível, né? Eu não tenho carpete em casa de madeira, piso frio, piso não tem... frio, pano úmido com um pouco de vinagre diluído, porque acidifica o pH e dificulta a criação de ácaro, abre-se tudo, toma sol. Quem é alérgico acostuma, né? Então, a casa aberta, ajuda na maioria bastante, do tempo, ajuda. Assim, ajuda sim. E essas pequenas malandragens, às vezes a gente entra no quarto da criança e tem N bichinhos de pelúcia, eles são muito fáceis de coletar. Para quem tem animalzinho de estimação em casa, eu tenho um cachorro, meu cachorro sensacional. Mas a gente mantém o cachorro sempre escovadinho, sempre limpinho. Aparado. Porque é um bicho de pelúcia gigante, né? E vivo, né? Vivo. Você tem que escolher uma raça que não solte muito pelo, embora em alguns meses por ano eles soltem mais, setosa. Tem que ter uma paciência. A gente brinca que quem tem muita alergia tem que ter tartaruga em casa, no máximo. Marcos Alonso, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Nós recebemos a visita do médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Marcos Alonso, nesse segundo bloco eu queria sair um pouco da... Aliás, algo a falar além do que você já tinha colocado no primeiro bloco em relação a essa questão do pólen, da alergia?
Deixa as abelhinhas felizes aí, lava bem a mão que tá tudo bem. Uma outra questão, Marcos, a gente volta e meia temos fenômenos associados a eclipse solar, eclipse lunar, fenômenos da natureza. Na eclipse solar, nós precisamos ter alguma proteção para quem estiver disposto a ver o fenômeno de frente, sem nenhum tipo de filtro. Existe um cuidado que essa pessoa deve ter. Então, de forma nenhuma, ela deve olhar diretamente, porque muita gente... o sol está tampado ali pela sombra da lua. Isso é perigoso se você não tiver uma proteção e se você não tiver uma orientação adequada, né? É muito comum queimadura macular, né? Quando a gente está olhando direto para uma fonte de luz da intensidade do sol, a emissão da luz ultravioleta do sol é muito violenta. Você vê a sua pele como fica quando você fica algumas horas na praia. Agora, a gente está falando do fundo de olho, da mácula, que é muito sensível, é um tecido de micras. O que ajuda é que a luz, antes de chegar na mácula, ela passa por alguns filtros naturais. Ela passa pela córnea, que vai filtrar um pouco, passa pelo cristalino, vai entrando no olho e chega na retina. Quando a gente olha direto para o sol, ela queima o centro da mácula. Normalmente queima mais num dos olhos, que é o olho dominante. Então a gente não deve, em hipótese nenhuma, observar o eclipse sem uma proteção adequada. Hoje, como a maioria dos telescópios eles conseguem fazer uma visualização indireta, eu ainda advogo que a forma mais segura é você assistir no YouTube, no telescópio, na televisão, porque não tem uma emissão verdadeira de luz ultravioleta. Se você tentar observar, você vai sentir que o olho está sendo enganado. Uma das proteções do olho é retirada. Normalmente, num espectro grande de luz, a pupila se fecha para te proteger e na escuridão do eclipse a pupila vai abrir e vai deixar a luz passar. Então a íris não vai filtrar. Filtros ideais são filtros mais poderosos, né? Se pudesse escolher um filtro ideal, a gente ia pegar a da máscara de solda, que é um filtro muito bom. Eu me lembro quando a gente era pequeno, a gente improvisava, né? Pegava um raio-x, um filme. Um óculos escuro, muita gente achava que estava protegido. Qualquer coisa que a gente coloque a mais do que o sistema óptico está filtrando, vai diminuir a intensidade de luz. Mas diminui a intensidade de luz, mas se você aumentar o tempo que você fica observando, vai acabar queimando do mesmo jeito. Então, eu recomendo não olhar. Na dúvida de que você não tem um filtro suficiente, é não olhar. Não tem motivo para você arriscar uma queimadura solar e não são tão pouco frequentes. Nos anos em que a gente tem uma série de pacientes que fazem queimaduras num tecido muito nobre, que é a mácula, e aí você fica durante muito tempo, se não permanentemente, com escotoma, uma mancha cinza no meio da visão que rouba muita visão e qualidade de vida. Então eu digo para não olhar. Eu não consigo esquecer quando eu era pequeno, que tinha aquela história, aquela piada que a freira caía e erguia o hábito e o padre falava, quem olha cega? E o cara falava, vou arriscar um olho. Então, eu diria para você, se você tiver um filtro adequado, tudo bem. Se você não tiver um filtro adequado, faça uma observação indireta. É muito mais bonito. Hoje a gente tem imagens fantásticas na internet, muito melhor para você ver. Então, se você fosse médico de Donald Trump, você teria feito uma orientação para ele não fazer o que ele fez, porque ele olhou, ele ainda colocou a mão na frente assim, para tentar dar uma enganada. É muito ao louco, lado de, né? de Ivanka, da sua esposa ali, a Ivanka é a filha. A esposa dele estava com óculos bonito ali, mas ele arriscou, então ele arriscou muito ali. É que quem é que tem coragem de mandar naquele óculos? Trump é verdade, né? Eu fico imaginando o médico desse cara, olha, eu sugiro que você não faz. Ninguém manda nesse óbvio. Você não pode fazer uma observação a olho nu. Não. Eu fico imaginando que não deve ter sido fácil ser médico de Napoleão, de Trump. É uma personalidade muito forte, né? O cara, quando chega num ponto da carreira, ele começa a ter autoridade e dominar todos os assuntos. Conhece de tudo um pouco. Ele conhece de tudo e todo mundo... Bom, paciência, né? Sobrou um olho, pelo menos deve ter sobrado um, né? Na piada da freira. Ainda nesse campo, Marcos Alonso, muita gente usa o lança-mão do artifício do bronzeamento artificial. Dentro das máquinas de bronzeamento também necessário a proteção dos olhos. O bronzeamento artificial, você vai dar uma acelerada, quer dizer, a quantidade de energia que você vai dispersar sobre o corpo do paciente é concentrada. Então, você tem que fazer uma proteção. A gente protege tudo, porque, teoricamente, a exposição poderia queimar a córnea, poderia acelerar a formação da catarata, e tem gente que faz o bronzeamento artificial como rotina. Tem gente que até faz o bronzeamento artificial como terapêutica. Eu tenho alguns pacientes que são portadores de algumas doenças de pele
e que a luz ultravioleta ajuda bastante. Então, não é nem pela estética de ficar bronzeado e tudo mais, é altamente recomendável. É que as boas clínicas de bronzeamento artificial primam por essa excelência, de tomar conta da sua córnea, do seu cristalino, de escolher bem os pacientes, né? Além dos pacientes que têm peles extremamente sensíveis ou pintas que não devem ser estimuladas com luz ultravioleta. Então, aquele óculos, embora singelo que elas coloquem, ele é bem pequenininho, que é para não deixar marca, aquilo é fundamental. Tem que ser conversado para que ela não tenha a tentação de ir lá dentro tirar, porque a pálpebra fechada também é um filtro a mais, mas aquele óculos segura tudo. Aquele óculos é muito bem feito. A questão da pálpebra. Esse óculos, ele veda realmente totalmente toda a entrada de luz. Aí você não deixa entrar luz nenhuma dentro do olho. A pálpebra segura, mas se você fizer esse teste em casa, você fechar, a gente está nessa luz aqui do estúdio, se eu fechar o olho, eu continuo tendo percepção luminosa. Né? Não vai queimar, porque a pele da pálpebra ela é opaca, não vai deixar passar. Mas a gente também não quer que queime a pálpebra pela parte, que é uma pele extremamente fina, que não está acostumada a tomar sol. Você pode ver que quando a gente se esquece, se queima, onde dói mais são nos lugares onde a gente não está acostumado. As pálpebras, o peito dos pés, que a gente não está acostumado, as mãos. Então tem que proteger bastante. Ainda falando de pálpebras, estamos na praia. Vou tomar o meu banho de sol, não esqueci o meu óculos escuros. Mesmo com os olhos fechados, é prejudicial eu ficar muito tempo exposto ali com aquela intensidade toda do sol nos olhos sem proteção? A pálpebra vai filtrar bem, sabe? Então a gente vai acabar protegendo a retina, a córnea, o cristalino, mas a gente vai acabar queimando a pálpebra, que é um lugar enjoadinho, que é difícil de passar filtro solar sem que ele escorra. Então o óculos de sol, para quem curte se bronzear, é diferente. A gente vai na praia, homem vai na praia para conversar, para beber, para jogar bola. A mulher, quando vai com a intenção de bronzear, ela se prepara, né? Ela escolhe um biquíni que não vai deixar uma marca, porque determinado maiô tem e tudo mais. Então, o óculos de sol deve fazer parte desse kit do bronzeamento. Embora hoje as pessoas fiquem menos tempo, porque a gente sabe do mal que faz, é muito lindo aquela marquinha de biquíni, mas a mulher paga um preço alto, né? Hoje eu vejo menos gente se queimando pela praia e acho interessante. Existe o outro lado da questão, né? Teve uma época que se falou tanto sobre a luz do sol que ninguém mais se bronzeava, e a luz do sol é bem-vinda. As mulheres precisam de luz de sol para que o paratormônio converta a vitamina D, senão essa mulherada vai estar com osteoporose com 40 anos, porque não tomou sol. Até mais que os homens, né? Muito a mulher mais. Precisa mais disso. Então esses modismos são exagerados, né? Numa época, dieta de 12 ovos, depois o ovo é fatal, depois o porco tem que morrer, depois a carne de porco é melhor. Então, são fases. Agora, para o olho, se você tem a intenção de se bronzear, faz todo sentido você escolher um óculos de sol de boa procedência, com uma luz ultravioleta bacana, que não foi comprado na feira livre, que tenha procedência que você possa usar. Que tem o selinho ali, o para não te pregar peça, de não ter filtro ultravioleta suficiente, dilatar sua pupila e de queimar do mesmo jeito, né? É um investimento. Tem hora que o barato sai caro, né? Ainda nesse quesito, Dr. Marcos Alonso, quem tem o hábito de nadar, ou por lazer, ou também por esporte, ou por necessidade física mesmo, é fundamental usar um óculos de proteção para evitar que os olhos fiquem expostos ao cloro das piscinas? Seria desejável, né? Porque quando a gente está trabalhando dentro de uma piscina, existem vários tipos de tratamento de água da piscina. Existem tratamentos mais modernos, iônicos, as famosas piscinas sem química, né? Não é bem sem química, a gente diz piscina quase sem química. Quando a gente usa uma piscina de uso público, a tendência é ter que hipercorrigir a água para a gente se proteger. Então, se você não hipercorrige com drogas dentro da água, a chance de você ter contaminação é grande. Mas se você hipercorrige com cloro, você acaba queimando a córnea. Então não é incomum a criançada ficar tantas horas na piscina com a queimadura do sol e do cloro e começar a olhar para uma lâmpada e começar a ver que nem um arco-íris em volta da lâmpada. Embaçadinho. Que é um edema de córnea. Então o ideal para a criançada é, se for mergulhar, fecha os olhos se não quiser usar o óculos. Se for mergulhar várias vezes, o óculos protegeria bastante, o óculos de bom uso. Saiu da piscina, qualquer colírio de lágrima artificial para, por diluição, tirar um pouquinho o cloro de dentro do olho. O que atrapalha é quando a meninada tira férias e fica uma semana inteirinha
indo na piscina todos os dias. E aí a maioria das crianças passa pela mesma coisa, queima demais, mesmo com filtro solar, ingere um pouco da água da piscina, fica com uma conjuntivite química pelo cloro, às vezes dá um desarranjo no intestino porque engoliu aquela água cheia de produto químico, de coliforme, porque a química é boa, mas você ela coloca não vai, deixa passar alguma 500 coisa. pessoas dentro da piscina e a gente que entra, a gente que sai, não tem jeito. Então a piscina é uma delícia, mas é uma agressão. É uma agressão. Você vê que quem tem a cabeça boa e que usa a piscina recreativamente ou para fazer natação, se protege numa boa. Você vai ver o pessoal 7 horas da manhã indo nadar, ele coloca o seu óculos, se protege. Ele nada há 10 anos, 3 vezes por semana, não vai ter nada no olho. Está bem protegidinho. Então, isso aí não é um acessório útil, não é perfumaria. Para quem for usar expor, que nem a gente, que vê a piscina uma vez por ano, quando jogam a gente na piscina no Réveillon, não tem problema. Mas para quem vai passar a piscina, vai passear, vai para fazenda, vai para casa da avó, vai para resort, vai usar a piscina mais de uma vez durante a semana, aí vale a pena se proteger sim. Outro gasto bom. Proteção acima de tudo. Ah, sim, um gasto bem... Investimento. Investimento, para não ter que pegar esse menino de noite e correr para o pronto-socorro, para passar colírio nele. Perfeito. Marcos Alonso, muito obrigado, pela sua visita e pelas suas orientações aqui aos nossos telespectadores. Obrigado. Viu? Vai voltar mais vezes, hein? Santa Casa e você fica por aqui. Assista o nosso programa no Facebook e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, envie para a gente. A gente vai colocar aí o nosso endereço eletrônico no rodapé do seu vídeo. Voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.